Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que neles há. Aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Lava-nos as nossas vestes, Pai, com o sangue do Cordeiro. Te pedimos também o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós e nos dê entendimento do que vai ser estudado nesse momento. Nós Te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos estudar sobre princípios de vida cristã. O cristão é uma criatura nova. É uma nova criatura. Quando ele se batiza, ele é sepultado nas águas, quando ele afunda, né? E ao sair das águas, ele nasce uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. É cidadão e embaixador do reino celestial. Por preceito e exemplo, deve influenciar outras pessoas, oferecendo-lhes um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha seu amor. É aquilo que eu falei para vocês. Quando nós fazemos um estudo bíblico e temos a verdade, sabemos o que Deus pede, e o Espírito Santo habita em nós a partir do momento que nós tenhamos um relacionamento, uma intimidade com Deus, a gente quer falar para as pessoas desse Deus maravilhoso. É muito gostoso, é muito bom, é muito bom. A Bíblia ensina como tal experiência é vista no dia a dia do cristão. Vamos para a primeira questão. Peguem suas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ouvir a voz de Deus. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? João 5,39. João, Novo Testamento, 5,39. Examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Tá bom? A Bíblia testifica de Jesus, personagem central do livro sagrado. Cada página revela seu amor e desejo de nos salvar. Na palavra de Deus encontramos o caminho da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Ao examinar constantemente a Bíblia, o cristão deve buscar compreender como a graça e a misericórdia de Deus funcionam na prática. Além disso, precisa ter uma vida de oração. Colossenses 4:2. Frequentar os cultos das igrejas. Hebreus 10:25 e Salmos 50, verso 5. E pregar o Evangelho, Marcos 5, 19 e 20. É consequência, não tem como a gente não conhecer, depois que examinamos esse livro maravilhoso, não ter como falar o assim diz o Senhor, não o que eu penso, não o que eu acho, mas o assim diz o Senhor às pessoas. É uma coisa maravilhosa. Inclusive, meus irmãos e minhas irmãs, é fato que uma casa que tem brigas, palavrões e falta de respeito é uma casa que não tem oração, é uma casa onde não se estuda a palavra de Deus. E ali Deus não vai habitar nesse lar, é fato. Você quer saber, você quer ver isso acabar? Examine as Escrituras. Faça oração dentro da sua casa, ao levantar, ao deitar,
no momento das refeições, no café, no almoço, na janta. Veja como vai haver mudança, que o inimigo vai fugir, porque você está dizendo a quem você está querendo que fique presente naquele lar. É fato, é fato. Então, João 5,39. Então, nós temos que estudar a Bíblia todos os dias, ok? Vamos para Colossenses 4,2. Colossenses, pertinho ali de Tessalonicenses, né? Colossenses 4, verso 2. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Tem que ter oração, meu irmão. Tem que orar. Tem que agradecer pela vida, pelo alimento. Porque nós estarmos vivos hoje é bênção, são bênçãos. E os que estão na prática do pecado, que estão em pecado, é Deus dando oportunidade, esperando por você e por mim. Ok? Não esquecendo que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes Daniel orava por dia. Onde é que está isso? Está em Daniel 6,10. Daniel 6:10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, que é o nosso Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, como costumava fazer. Então era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia. Ok? Então, Colossenses 4,2, ter uma vida de oração. É o que Deus pede de mim e de você. Hebreus 10:25. Hebreus 10:25. Diz assim: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, e muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão pegos de surpresa. Vamos para Salmo 50, verso 5. Saímos do novo, vamos para o velho. Salmos 50, verso 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Mesmo logo no início, fica difícil, a gente vai, mas depois cria um hábito, fica uma coisa gostosa da gente ir na casa do Senhor, glorificar e louvar o seu grande nome. Não para ver irmãos e irmãos, como eu já vi alguns falarem. Ver irmãos e irmãos é consequência. Eu não vou à igreja para ver irmão X ou Y. Eu vou à igreja para louvar e glorificar o nome do nosso Salvador e Criador, ao Pai e ao Filho. É por isso que eu vou à igreja. Ver os irmãos é consequência. Eu não vou à igreja especificamente para me encontrar com algum irmão ou irmã. Não. Eu vou para louvar e glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Então, outra prática, né, que contribui para a manutenção e fortalecimento do crescimento espiritual do crente é também frequentar os cultos da igreja. Tá certo? Marcos 5, 18 a 20. Vamos lá para o Novo Testamento de novo. Então é assim, é o Novo e o Velho falando do mesmo assunto. Não existe isso que Jesus veio, eliminou o Velho Testamento.
Conversa para boi dormir, meu irmão, minha irmã. Não acredito nisso, não. Marcos 5, 18 a 20. Marcos 5. O próprio Jesus disse que não veio, em Mateus 5, 17, ele não veio mudar nada. E quando ele veio, quando ele esteve aqui, o livro que ele estudava era o Antigo Testamento. Então, Marcos 5, 18 a 20. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então Jesus tirou um demônio dele, porque a luta, a briga, a nossa luta é espiritual, meu irmão, minha irmã. A gente acha normal um bêbado, uma prostituta, um alcoólatra, um homossexual, enfim, tudo é espírito imundo. Só que as pessoas não entendem porque não conhecem a verdade e criticam as pessoas. Essas pessoas são usadas, são pessoas que Deus ama e que nós temos que amar também e olhar com amor para essas pessoas e orar por elas. Certo? Então, pregar o Evangelho. Ok? Temos que pregar o Evangelho. Depois que eu tenho conhecimento, eu tenho que falar de Deus para as pessoas. É o que Deus fala lá em João 15, verso 5, né? Que ele fala sobre que nós temos que dar frutos. Dar frutos. Pregar o Evangelho. Aquele que não dá frutos, tem que cortar, jogar no fogo. Como é que ele diz assim? Deus diz assim: eu te dei entendimento da minha palavra, né? Começando do verso 1 até: meu pai é agricultor, eu sou a videira e vós os ramos, né? Então nós temos que dar bons frutos, levar esse conhecimento, essa beleza dessas informações para as pessoas que estão na escuridão, que não conhecem a palavra de Deus. Explicar para elas que não é dessa forma, né? Que temos que orar. Muitas vezes nós temos filhos dando problemas, temos que orar por eles, porque nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios 6, é contra espíritos, potestades. Então nós temos que orar, não bater de frente, que é o que o inimigo quer, que bata de frente, ele quer contenda, né? Então uma pessoa que não tem Deus no coração é palavrão, é grosso, é ignorante, enfim, só dá patada. Então esse cristão, de cristão ele não tem nada, tá? Até porque o fruto do Espírito Santo é paz, mansidão, domínio próprio. Vamos para a segunda questão. Como devemos viver as horas do sábado? Que é um dos mandamentos de Deus, é lei. E Deus não muda. Ele é o mesmo do passado, do presente e do futuro. Ele não é homem para mudar ou homem para mentir. Isaías 58, 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. Diz assim: se desviares o pé de profanar, ou seja, se você parar de profanar, se parar de transgredir o meu sábado, né? Parar de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses,
no meu santo dia, e se chamares deleitoso, ou seja, se a gente se deleitar, se a gente desfrutar desse sábado maravilhoso, no santo dia do Senhor, ó, santo dia do Senhor, não esqueça, hein? Digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, mas pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse, ou seja, eu estou falando, eu prometo, eu não minto, o que eu digo, eu cumpro, né? A igreja do Deus vivo ensina a vigência da guarda do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade daquele que nos salvou. O sábado, não existe outro dia igual ao sábado. Claro que devemos amar e adorar o Senhor todos os dias, mas sábado é um dia que Ele guardou, descansou, santificou. É o sábado. O descanso sabático é uma verdade presente, ou seja, deve ser ensinado pela igreja verdadeira ou pelos cristãos verdadeiros. Quando fala igreja, é cristão que frequenta essas igrejas ou que guarda o sábado, que não despreza esse dia ou qualquer mandamento, porque Tiago 2,10 diz que aquele que transgride um só ponto da lei se torna culpado de todos. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, quando você abrir sua boca para não falar coisas que desagradam o Senhor, porque não está escrito. É melhor ficar calado. É melhor ficar calado, porque você vai ser cobrado ou cobrada. Da mesma forma que a guarda dos demais mandamentos de Deus, a guarda do sábado define mais objetivamente qual é a igreja verdadeira ou o cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele fala de todos os mandamentos, inclusive do sábado, tá? Isso está em Ezequiel 20, 12 e 20, onde fala que o sábado é o sinal e o selo de Deus, que Ele nos deu. É um sinal entre Ele e nós, tá? O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia para não se fazer nada, mas um dia em que as atividades com propósito de crescimento material dão lugar com propósito de crescimento espiritual. Tá? No sábado eu não devo trabalhar, mas eu devo estudar, dar estudo, ir aos cultos, ajudar o próximo, né? Muitos que não têm conhecimento pensam que o que guarda os mandamentos de Deus não é o sabatista, não. Todos devem ser, mas pensa que o sábado não se faz nada. Nas horas do sábado devemos descansar, ler a Bíblia e meditar em sua mensagem, Lucas 4,16, ajudar o próximo, Mateus 12,12, e nos reunir com os irmãos, Hebreus 10,25 e Salmos 50, verso 5, congregando. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, no fim do sábado, que reinicia o domingo, tá? Esse negócio de meia-noite é coisa criada pelo homem, ok? Vamos lá ver em Neemias 13:19. Neemias 13:19. Olha o que diz a palavra do Senhor, que não é homem de mentir e ele não muda. Mas o homem gosta de seguir tradições de homens, prefere obedecer homens e diz que o que vale é o que o homem cria, né? Dando já a sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ó, a sombra porque está escurecendo, né? Ordenei que se fechasse e determinei que não se abrisse, senão após o sábado, as portas
coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. A outra passagem está em Lucas 23, de 24 a 56. Lucas 23, de 54 a 56. Diz assim, isso foi no momento do sepultamento de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu num lençol, porque Jesus morreu numa sexta-feira, tá? E tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia de preparação. A sexta-feira é um dia de preparação, tá? Tem que ser arrumado tudo que tiver para fazer de trabalho em casa, tem que arrumar tudo. A comida, tem que ajeitar, cozinhar o que tiver para cozinhar, cozinha. No sábado, você só vai esquentar. Isso é só para reforçar o que se deve fazer, tá? Então, no dia de preparação, e começava o sábado, as mulheres não tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, quando foi no término do sábado, iniciando, a palavra de Deus diz, iniciando o domingo, foi quando elas foram com aroma, com bálsamo para embalsamar o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, ele já havia ressuscitado. Tá certo? Assim como para os profetas do Antigo Testamento e para Jesus, para os seguidores de Cristo, do dia de guarda era o sábado, o sétimo dia da semana. Tá certo? Então, voltando aqui, vamos para Lucas 4, versículo 16 e 31. Lucas 4, 16 e 31. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Isso aqui é Jesus, tá? Aqui o título da minha Bíblia está: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Seguindo o seu costume, e levantou-se para ler. No verso 31 diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Aí tem irmãos que eu não entendo. Aí diz: não, mas Jesus trabalhava, ele curava no sábado. Meu irmão e minha irmã, curar é fazer o bem ao próximo. Eu não posso fazer nada para mim. Mas digamos assim, se a minha esposa adoecer, se os meus filhos adoecerem, eu posso comprar um remédio. Eu não vou deixar a minha mulher ou meus filhos adoecer, não é isso que Deus quer, não. Mas eu não posso pegar e dizer: não, eu vou comprar um remédio porque está faltando aqui, caso eu adoeça. Não, aí você não pode fazer. Mas se alguém está doente, você pode comprar. Ajudar o próximo, comprar um remédio para o próximo, medicar o próximo, levar o próximo para um hospital. E é isso que Deus quer que façamos no sábado. Além de congregar, estudar a palavra, se reunir. É isso que Ele quer. Mas as pessoas ficam achando pretexto para não guardar o sábado. Meu irmão, você vai se perder. Principalmente se você estiver passando isso para as pessoas. Seja obediente, examine as Escrituras, não distorça o que está nas Escrituras, não. A Bíblia diz que o sábado é um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Êxodo 31, 16 e 17. E também demonstra claramente que o sinal é para que todo crente, independentemente do sexo, nacionalidade, etnia e qualquer outra característica, Isaías 56, de 1 a 7. Isso é para todos. Jesus demonstrou sua validade fazendo do sábado um dia de culto e benefício ao próximo.
Isso está em Lucas 4:16, está em Mateus 12:12. E mesmo sua mãe e outras seguidoras, diante de sua morte, não embalsamaram Jesus no sábado, mas respeitaram o dia seguinte. Lucas 23, de 54 a 56. É lei, nós temos que respeitar. Deus fica irado com aqueles que transgridem a sua lei. Ele fica irado com os desobedientes. Aos sábados, Jesus tinha o costume de frequentar as sinagogas, que é a igreja, pregando e participando de cultos, obediente ao quarto mandamento. Êxodo 20, de 8 a 11. Jesus obedeceu aos mandamentos de seu Pai, e devemos fazer o mesmo. João 15:10. João 15:10. Então vamos aqui. Vamos para a resposta. Como devemos viver as horas do sábado? Adorando a Deus e servindo o nosso próximo. Curar o próximo, meu irmão, como Jesus fazia, isso é servir ao próximo. E nós, com medicamentos, estamos servindo ao próximo. O exemplo de Cristo nos ensina que no sábado não é um dia de não fazer nada, mas um dia de adoração, comunhão e serviços desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Neemias 13:19, Lucas 23, de 50 a 56. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. Terceira questão: como devem os membros da igreja se comportar em relação a seus irmãos? Vamos lá. Efésios 4:25. Efésios 4:25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A comunidade cristã deve ser conhecida por seu relacionamento saudável entre os irmãos. Mentiras, falsidade, inveja, cobiça e todas as outras características ruins não devem existir na igreja. Filipenses 2, 3 e 4. Ok? Vamos para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, volta só um pouquinho. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede. Antes, servos uns com os outros pelo amor. Vamos agora ainda para Gálatas 6, versículo 1 e 10. O versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. E o 10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente. Ok? Então, como devem os membros da igreja se comportar em relação a seus irmãos? Temos que falar a verdade, temos que servir uns aos outros e temos que fazer o bem também ao próximo. Ok? Quarta questão: que princípio a Bíblia estabelece
para o vestuário feminino, como as mulheres devem se vestir. Vamos para 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim o Senhor: não seja o adorno da esposa o que é exterior, né? Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, certo? Nós não devemos usar ouro. Aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nada de joia, nada de brincos, nada de pintura, nada disso. Tá? A Bíblia apresenta os princípios da modéstia e do bom senso. O cristão não deve fazer do vestuário um ídolo, nem se vestir para chamar a atenção para si. A orientação bíblica é que se evite a extravagância e ostentação e o sensualismo. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Vamos já ler isso aí. O adorno exterior é o padrão do mundo. Isso é o que o povo do mundo faz. Nós temos que fazer diferente porque Deus condena. O adorno interior é o padrão para os seguidores de Cristo. Vamos agora para 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Vou voltar só um pouquinho aqui. 1 Timóteo 2, 9. Diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Né? É uma coisa aqui, uma coisa ali, falando do mesmo assunto. E Provérbios 31, 30. Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Certo? Então, que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Não quero entrar em detalhes aqui. Tá bom? Quinta, qual é a atividade do cristão para com o casamento? 1 Coríntios, capítulo 7. Como é a nossa atitude do cristão? Que postura temos que ter perante o casamento? 1 Coríntios 7. 7, de 10 a 14. Diz assim, o título fala até assim, a estabilidade da família. Ora, aos casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Escutou aí, esposas? Não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, faça as pazes com ele. E que o marido não se aparte de sua mulher. Viu, meu irmão? Não se separe da sua esposa, não. Aos mais digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo
e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Olhe como a mulher, uma esposa santificada, ela influencia na santificação do marido. E vice-versa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. Então, o esposo santificado, convertido, ele tem influência para ajudar na conversão também da esposa. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. São santos. Tá? O casamento é uma instituição tão antiga quanto a criação do mundo. Gênesis 2, de 18 a 25. Deus criou o casamento para que o homem e a mulher desfrutassem o amor de um para com o outro. A fidelidade é indispensável ao casamento. Já a infidelidade quebra o vínculo da confiança, que é a base de todos os relacionamentos, e causa danos emocionais, espirituais e sociais. Embora o mundo distorça as bases e o princípio do casamento, tentando estabelecer novos padrões, como se o casamento fosse algo fora de moda ou descartável, o matrimônio fundamentado na palavra da vontade de Deus é o caminho para a plena felicidade. Então, meu irmão, minha irmã, é a vontade de Deus. E eu sou a prova viva. E quando eu estava no mundo, eu não conhecia a palavra, eu sou um de que separei da minha esposa. Mas hoje, meu irmão, que conheço a palavra, já há 7 anos, aconteça o que acontecer, eu não vou me separar da minha esposa. Eu tenho que obedecer ao Senhor, porque Ele abomina o divórcio. Mas, o que me deixa feliz é que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas com certeza, se eu tivesse conhecimento da palavra, eu ainda estaria com a minha primeira esposa. Mas Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Tá certo? Vamos seguir. Mateus 19, 8 e 9. Mateus 19. 8 e 9. Diz assim: Respondeu Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Ok? 8 e 9. Vamos para Hebreus 13, 4. Hebreus, bem coladinho em Tiago. 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Meu irmão, minha irmã, Satanás, o principal alvo dele é a família, é o casamento. Ele sabe as minhas fraquezas e as suas fraquezas, e ele vai fazer de tudo para destruir os nossos casamentos. Então, que nós estejamos firmes na rocha que é Cristo, que estejamos firmes andando com o Espírito Santo, que deve ser pedido por nós todos os dias.
para que quando Satanás apresentar as ciladas, nós possamos fugir das tentações e vencermos com Cristo, porque com ele nós venceremos, porque sem mim nada podereis fazer. João 15:5. Ok? Outra passagem, Mateus 19:6. Mateus 19, verso 6. 19:6 diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Por isso que diz, quando o homem se ajunta com a mulher, um ou outro for incrédulo e um for santo, se for de Deus, ele vai santificar, porque se torna uma só carne. Assim também foi no dia de Noé. Deus viu graça em Noé, mas essa graça se estendeu à sua família. Por quê? Porque ele e a esposa se uniram, se tornaram uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, o homem não separe. E isso se estendeu aos filhos. Lembra da graça? Disse que foi para Noé. E a outra passagem que eu li ainda há pouco diz que o incrédulo, a esposa santa, ela santifica o esposo, e os filhos serão santos. Deus não é homem de mentir, tudo se encaixa. E os filhos de Noé, santos são, e essa graça se estendeu aos filhos. E as noras, que nem parentes são sanguíneos, como são esposas dos filhos, a graça se estendeu a elas. Por quê? Porque a palavra diz que, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, o homem não separa. Entendeu, irmão? Tem lógica. Por que a graça se estendeu? E assim como essa graça poderá e vai se estender para nós também, porque é lei, está lá nos mandamentos, meu irmão, minha irmã. Até 1000 gerações daqueles, e tenho misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sem desprezar nenhum, tá? Inclusive o sábado. Não questione a palavra de Deus, meu irmão. Não questione, você será cobrado ou cobrada. Não questione. Ainda é tempo. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Bem-aventurados aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que vê e aqueles que obedecem. Bem-aventurados, felizes. Felizes. Vamos para Malaquias 2,16. Malaquias, volta só um pouquinho, é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 2,16. Diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, em outras versões, então, odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejas infiéis. Não sejas infiéis. Então, a resposta: qual a atitude do cristão para com o casamento? Honra o seu casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Ok? Vamos para a sexta questão. O que diz a Bíblia sobre o costume e diversões mundanos? 1 João 2. 1 João, não é João, é 1 João. 1 João, capítulo 2, verso de 15 a 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é concupiscência, ou seja, desejo da carne, e concupiscência
dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, meu irmão, nós temos que fugir, principalmente do carnaval. Já está dizendo, festa da carne, né? Isso aqui, ó, desagrada o Senhor. Fuja. Costumes e diversões que colocam os assuntos espirituais em segundo plano tendem a afastar o ser humano de Deus e devem ser evitados. As Escrituras apresentam um critério para escolher qualquer tipo de divertimento, incluindo livros, músicas, televisão e filmes. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso para que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, verso 8. Não é possível desfrutar alguns tipos de divertimento deste mundo e ao mesmo tempo manter uma amizade com Deus. Tiago 4:4. Impossível. Impossível. Tiago 4:4. Vamos lá. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele ainda chama de infiéis. O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanos? Não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Sétima, que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Êxodo 20:14. Êxodo 20:14. Não adulterarás. O comportamento sexual ideal é aquele praticado por um homem e uma mulher dentro dos limites do casamento e do respeito mútuo, sob o ponto de vista bíblico. Portanto, as relações sexuais devem envolver apenas um homem e uma mulher casados, diante de Deus e da sociedade. Levítico 18:22, Levítico 20:13, 1 Coríntios 6, 9 e 10, e Hebreus 13, versículo 4. As demais práticas sexuais são um desvio do plano do Criador e trazem consequências negativas. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, vamos lá para o Novo Testamento agora. Saímos do Velho, vamos para o Novo. 1 Coríntios 6, 9 e 18. 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Sodomitas, meu irmão, minha irmã, é substantivo masculino e feminino, pessoa que pratica sexo anal com homem ou com uma mulher. Sodomita, lembra de Sodoma e Gomorra? Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Será que o mundo de hoje está igual Sodoma e Gomorra, meu irmão, minha irmã? Falta pouco para Deus destruir esse mundo. Falta pouco. Muito pouco. 9 e 18. 18 diz assim: fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ficarão por fora da cidade santa aqueles que rejeitaram o plano da salvação e não viveram os princípios da lei de Deus.
Entrarão na cidade os que aceitaram o plano da salvação, receberam o perdão dos pecados e foram capacitados a viver de acordo com os princípios da santa lei divina. Mateus 7, 21 a 23. Estes terão seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 27. Então, que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Casados, não adulterar. Solteiros, manter-se puros, não cometer imoralidade. Oitava questão: qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Romanos 13. Romanos 13, de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existam foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Isso quando se faz o bem, né? E assim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então assim, o cristão reconhece sua responsabilidade social e vota em candidatos comprometidos com valores e princípios bíblicos, procurando exercer sua cidadania de forma responsável, contribuindo para o bem-estar social. Isso significa apoiar as autoridades constituídas em todas as ações que não confrontem a autoridade divina. Que não confronte a autoridade divina. Não esqueça desse detalhe. Tá certo? Atos 5:29. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, meu irmão, minha irmã. Ele está acima de tudo. Devemos rejeitar as tradições e os mandamentos humanos que nos desviam da verdade. A lei é um guia de conduta que nos protege de dores e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar o nosso caráter e as nossas inclinações. Tá bem? A obediência demonstra a nossa intimidade com Cristo. Então, quer ter intimidade com Cristo? Obedeça tudo o que Ele pede. Aí é ter intimidade com Ele. Por intermédio de seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Jeremias 31:33. Jesus é o centro da nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento entre Ele. Ser fiel na obediência do sábado é demonstrar amor a Jesus. A obediência a Deus deve estar acima de todos os outros interesses humanos. O Senhor protegerá os que tiverem seu selo na fronte. Assim, Ele mostrará que atua em favor do seu remanescente fiel e cumprirá a promessa de Deus. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, versículo 165. Não esqueçam. O sábado é o selo de Deus, é o sinal de Deus. Não esqueçam disso. Tá certo? Não esqueça disso não. Ezequiel 20:12 e Ezequiel 20:20.
É o sinal de Deus. Vamos para, resposta. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Respeito. Devemos respeitá-los. Nona e última questão. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos, para nós? E o que elas significam? Que cerimônias são essas? João 13, 4 e 5. João 13, 4 e 5 diz assim, falando aqui da Santa Ceia. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Isso Jesus lavando os pés dos discípulos. Nós temos essas cerimônias, que é o lava-pés, tá? Que é a Santa Ceia. Então ele começou a enxugar com a toalha com que estava cingindo. Tá? 13, verso 4 e 5 e versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vós fiz, e façais vós também. Tá? Isso aqui é sinal de humildade. Tudo na Bíblia Jesus fez para nos dar como exemplo. Assim também é no batismo. Nós precisamos nos batizar corretamente, assim como está escrito na palavra de Deus. Tá? Nas águas, mergulhar, afundar, submergir. Morreu, nasceu, nova criatura. A própria palavra diz o que foi o batismo, como foi, e Jesus saiu das águas. Ele saiu das águas. Não foi jogado água na cabeça dele. Tá? Ele não seguiu tradições. Pelo contrário, a palavra de Deus condena tradições de homens. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, e partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais na morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. A Santa Ceia celebra a morte de Jesus e nossa morte para o pecado, por meio do simbolismo do pão e do suco de uva. Não é do vinho alcoólico não, tá? O vinho alcoólico é escarnecedor. Deus condena. É o puro suco de uva. Tá certo? Que representa o corpo e o sangue de Cristo, oferecidos por nosso pecado. Então, a Santa Ceia é como se fosse um mini batismo. Então, nossos pecados são apagados. Essa cerimônia deve ser procedida pelo lava-pés. João 13, verso 5. A cerimônia da humildade, que mostra que todos somos iguais perante Deus.
Nós estamos todos iguais, meu irmão. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Sou pecador e careço da misericórdia do Senhor todos os dias. E necessitamos igualmente dele para a salvação. Ok? A Santa Ceia comemora a morte de Jesus e nossa morte para o pecado. Lava pés, cerimônia da humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. O pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. Recapitulando, o cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia. Diário, meu irmão, diário, todo dia. E a prática da oração. Ore todo dia, antes de deitar, ao levantar, antes do café, antes do almoço e antes da janta. Agradeça pela vida, pelo alimento, pelas bênçãos. E testemunhar de Jesus para outros. Temos que falar de Deus para as pessoas. Quem é esse Deus? O que Ele fez por mim? Nós temos que falar desse Deus maravilhoso. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões mundanas são inimizades contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia, celebramos a morte de Jesus. O lava-pés é a cerimônia da humildade. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Próximo estudo, vamos falar sobre a educação cristã. São 27 estudos. Vamos fazer a 25ª na próxima lição. Então, essa foi o estudo sobre princípios de vida cristã e como nós devemos nos portar, né? Nos comportar diante da sociedade, que as pessoas vejam mudanças em nós, né? Continuamos pecadores, mas essa santificação, ela é moldada aos poucos, conforme o nosso relacionamento. Quanto mais a gente se envolver com Deus, através da leitura, do estudo da palavra, através da oração, né? A gente vai se relacionando cada vez mais com Ele, sabendo como Ele quer que façamos, e a gente vê mudança, as pessoas vê mudança em nós também. E nós temos que falar desse Deus para as pessoas, levar a palavra, né, para as pessoas. Que as pessoas precisam conhecer esse Deus. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Então, faça isso. Você vai ver mudança no seu lar. Você vai ver mudança na sua vida. As coisas vão melhorar. Você vai ter paz espiritual, mesmo com problemas. Mas você vai ter paz. Tá bom? Que Deus te abençoe, que tenhamos uma semana maravilhosa na companhia do Espírito Santo, que Ele possa habitar em você, habitar em mim, e que Ele nos ajude nessa caminhada final. Um beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando. Amém.